A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus. Você que está ligado aí na palavra, não importa se é de manhã, à tarde ou à noite, mas que esta palavra possa chegar aí ao seu coração de uma forma assim toda especial. Vou fazer uma oração aqui pedindo a bênção de Deus. Soberano e eterno Deus, quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade de poder chegar aí no lado dos teus servos através desse meio de comunicação, para refletir um pouco a tua palavra, Pai, para compartilhar a tua verdade, meu Deus, aquilo que tem alegrado o meu coração, que venha alegrar o coração de cada servo teu neste momento, Pai, que precisa de uma certeza, de uma palavra, que o Senhor venha dar uma direção certa para seguirmos diante de Ti, Pai. Assim abençoa grandemente cada vida. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pegar como base da nossa reflexão nesse dia, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo de número 10, que vai falar sobre Zaqueu, o publicano. Lucas 19, a partir do versículo 1 a 10, diz assim a palavra: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus amados e queridos irmãos, quero refletir nesse dia sobre a salvação, sobre a certeza da salvação. É muito maravilhoso quando você vê a ação de Deus na vida do homem, a mudança que Deus faz na vida do ser humano. E muitas vezes as pessoas não compreendem, tem muitos que não entendem, até duvidam, mas a Bíblia nos garante essa certeza. Jesus, ele garante essa certeza de mudança de vida. E assim, uma convicção é algo tão profundo, tão poderoso, que acontece com o homem, que somente através da mudança de vida, do testemunho, é que ele vai conseguir ao longo do tempo demonstrar essa certeza, essa convicção, porque muitas vezes as pessoas olham e duvidam, né? Mas a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Então, quando alguém vê alguém que estava na droga, na prostituição, uma vida totalmente desconcertada, e você vê a mudança, tem pessoas que não acreditam, mas nós vamos aqui ver pela Bíblia que nós podemos sim ter a convicção de salvação, a certeza de salvação.
Nós vamos ver aqui alguns personagens, né, que se preocuparam com a salvação. Então nós temos que ter essa preocupação em buscar a salvação da nossa alma. Nós somos um ser tricotomista, nós somos composto por espírito, alma e corpo, né? Então, nosso corpo um dia há de voltar de onde ele saiu, que é do pó da terra. Mas a nossa alma, o nosso espírito, né, vão estar com Deus. E nós precisamos buscar na fonte, que é em Deus, essa certeza de que, mesmo que o nosso corpo, que a nossa matéria, que esse tabernáculo carnal se desfaça, mas nós devemos procurar a certeza, mesmo vivendo aqui nessa terra, a certeza de que tudo pode acabar nessa terra, mas a nossa vida continua com o nosso Deus. E nós temos um destino certo pela palavra de Deus. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre essa palavra salvação, né, então você vai se entender o seguinte, né? As palavras salvar e salvação, elas aparecem muitas vezes na Bíblia para se referir a livramentos, como a cura, a libertação. A gente vê ali quando o anjo chegou lá em Sodoma, né, e foi destruir Sodoma e Gomorra. Então eles chegaram para Ló e disseram que eles saíssem. Eles estavam demorando, e de repente o anjo chega lá e pega ele às pressas e sai levando aquele homem com a sua família. E nós percebemos ali que o anjo, ele dá uma palavra, ele diz uma palavra para Ló. Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 17, disse um deles, ou seja, um dos anjos: livra-te, salva, né, a tua família, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, né, para que não pereças. Então, assim, você vê aí como essa palavra no sentido de livramento, de salvação. O anjo estava ali mandando que eles saíssem ali daquele lugar para que eles se livrassem de serem mortos ali por aquele fogo que ia queimar aquela cidade. Aí a gente vai ver em outras situações na Bíblia, se referindo também, como lá em Mateus 8, versículo de número 25, né, os discípulos ficaram ali atribulados com aquela tempestade, e eles acordaram Jesus, e ele diz: acorda, Senhor, salva-nos, porque perecemos, né? Nos salva. Eles estavam pedindo que o Senhor os salvasse ali, que o Senhor livrasse eles de morrerem por meio daquela tempestade, porque o mar estava revolto, e a Bíblia diz que Jesus acalma o vento e o mar, né? E aqueles homens recebem aquele livramento, como também a gente vai ver lá em Tiago, Tiago 5, versículo 15, que diz assim: a oração da fé salvará o enfermo. Então, no sentido dessa salvação, no sentido de cura, né? Então, o Senhor vai salvar, ou o Senhor vai livrar aquela pessoa daquele mal, daquela enfermidade, daquela doença. Então, essa palavra salvar e salvação aparece assim de várias maneiras, né? Como um livramento, como cura, como libertação. Mas há, no entanto, um sentido específico em que essas palavras são usadas nas Escrituras e que nos interessa aqui. É o que nós queremos aqui passar exatamente para você. A salvação no sentido como um ato, né, e processo pelo qual Deus livra a pessoa da culpa e do poder do pecado e a introduz numa vida nova, cheia de bênçãos espirituais por meio de Cristo Jesus. Então essa salvação, que é a mudança de mente, a mudança
de sentimentos, né? Como aconteceu ali com Zaqueu, porque ele tinha uma vida errada, ele tinha uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, mas ele tinha o desejo, né? E nós temos aqui alguns personagens, são vários, mas alguns personagens da Bíblia que vai mostrar de pessoas que elas se preocuparam com a salvação. Não sei como é que você está, eu creio que com certeza muitos aí devem ter essa alegria na alma, né, de sentir essa convicção, né, de estar salvo, né, mas tem que permanecer, mas você tem essa certeza, essa alegria constante na tua vida, porque você já deu esse passo de fé para o Senhor, mas talvez você está aí preocupado, buscando, né, se preocupando com a tua salvação. E assim como o homem se preocupa com o alimento diário, se preocupa com a profissão que ele tem que conquistar, se preocupa com o sustento da família, se preocupa com a sua saúde material, com a sua saúde emocional, psicológica. Então o homem também tem que procurar se preocupar com a salvação da sua alma, né? Com a situação dos seus sentimentos, para que ele possa viver, mesmo que a vida seja difícil, mas ele tem sentimentos de gratidão, de louvor, de adoração a Deus, porque isso agrada o Senhor. A Bíblia diz que certa vez Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. E Jesus disse: aonde estão os outros? Né? Ele disse: não, Senhor, só eu voltei para agradecer. O mais interessante é que aquele homem, além de ser curado, ele foi salvo, ele foi liberto, ele encontrou a bênção, né? Então, nós vamos aqui ter alguns homens que procuraram. Nós temos o exemplo do jovem rico, que aquele jovem, ele pondo-se a caminho, ele correu para Jesus, né? E ele se ajoelha diante dele e ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele jovem, ele tinha materialmente tudo, né? Então você vê que a riqueza, que as conquistas, elas não vão preencher o vazio da alma. A beleza não vai preencher o vazio da alma. Tem pessoas que até abandonam o Senhor, até deixam de servir a Deus, porque alimentam esse sentimento de vaidade, né? O seu ego, muitas vezes por causa da sua aparência física, e esquecem que o primordial, que o principal é a saúde da nossa alma, né? E a riqueza e as coisas seculares, elas não preenchem o vazio da alma. Elas não trazem a convicção do céu, a certeza da vida eterna. É tanto que esse homem, ele era muito rico, mas ele não tinha essa certeza. E ele vai lá se prostrar diante do Senhor Jesus, ele vai perguntar para Jesus, e Jesus vai tratar com aquele homem, né? Porque Jesus trata com cada um de nós. E ele vai dizer a verdade para aquele homem, que ele precisava fazer, né? E ele estava preocupado, né, com os bens que possuía, e Jesus apresenta para ele qual seria a atitude certa dele. Mesmo ele dizendo para Jesus que cumpriu os 10 mandamentos, mas o Senhor sonda o coração e a alma do homem, ele vai lá, e ele mostra para aquele homem que ele tinha que fazer uma coisa, porque Jesus sabia o que ele precisava fazer, né, trocar aquele sentimento de apego com as coisas materiais, né? E Jesus disse: vai, vende o que tu tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E aí foi quando aquele homem, ele mesmo preocupado com a salvação, né, ele preferiu continuar com a sua vida, e ele não tomou a decisão correta de voltar-se, decidir-se inteiramente para Cristo. Então, muitos estão preocupados com a salvação de sua alma,
mas não estão dispostos a se submeter às exigências de Jesus. Então o Senhor exige de nós. Para servirmos a Deus, não podemos servir de qualquer maneira, tem que ter uma troca. Então esse jovem se preocupou, mas infelizmente a decisão dele não foi a certa, a correta pela Bíblia Sagrada. Outro que se preocupou foi Nicodemos, né? Era uma autoridade entre os judeus, né? Então aquele homem foi conversar com Jesus, querendo saber sobre a salvação. E o Senhor lhe disse, para que alguém seja salvo, que era necessário nascer de novo. E ele não compreendeu, sem compreender, Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Mas Jesus fala então que ser salvo é ter uma nova vida, é ter novas convicções. Aquele homem tinha muita certeza. Com certeza ele tinha, mas ele não tinha a convicção de vida eterna. Então aquele homem se preocupou com a salvação. Ele procurou ter essa certeza, ele procurou saber de Jesus como deveria fazer. E o Senhor explicou para ele que tem que ser através de mudança de atitude, de mudança de comportamento, de mudança de mente. E tudo isso aí o Senhor vai fazer na vida do homem, mas o homem tem que aceitar, ele tem que permitir, ele tem que deixar que o Senhor reine na vida dele, que o Senhor opere. E aí é onde o negócio fica mais complicado, porque não é brincadeira, né? Não é fácil, é uma troca. O carcereiro de Filipos, também lá em Atos 16, você pode conferir. No momento de crise, esse homem ia suicidar-se, porque estava ali Paulo e Silas presos ali, e a Bíblia diz que enquanto eles oravam e cantavam, o Senhor envia um anjo poderoso e arrebenta ali as cadeias. E quando aquele homem vê tudo ali aberto, e ele vai dar cabo à sua vida, e aquele servo de Deus, Paulo, vai dizer: não faça isso, né? Não faça isso, nós estamos aqui, todos estamos aqui. E quando ele vê aquela situação, ele vê que ali houve algo sobrenatural, ele se preocupa com a salvação dele, e ele diz: olha, o que eu posso fazer para ser salvo? E aquele servo de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem já vai se prostrando, e aqueles homens oram por ele. Então nós vimos aqui personagens da Bíblia que se preocuparam com a salvação. Então, quando o homem recebe a salvação, quando é que o homem ele pode ter essa certeza, ele pode ter essa convicção de vida eterna? O homem é salvo quando reconhece os seus pecados, quando ele se arrepende dos pecados, quando ele crê em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e se volta para Deus. Sem arrependimento, irmãos, não existe salvação. Então a pessoa, ela pode até dizer que serve a Deus, mas ela tem que se entregar, ela tem que trocar as trevas pela luz. Só existe dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo, certo? Então nós só podemos agradar a um Senhor. Ou nós agradamos a Deus ou a Mamon, ou ao mundo, às coisas do mundo. Não adianta, irmãos, nós que muitas vezes queremos servir a Deus, né, agradando, dando total liberdade à carne, aos vícios, às coisas do mundo, aos exageros do mundo. Então a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então nosso corpo tem que ser separado, porque ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então o homem ele é salvo quando ele se arrepende dos pecados. E é um processo de dentro para fora, e é Deus que faz esse milagre. Mas é necessário o homem compreender o projeto de Deus para a vida dele. A salvação está acompanhada de mudanças
né, profundas no coração do homem, lá nos sentimentos do homem. Então nós temos aí a experiência de Zaqueu. Quando ele se converteu, ele disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, né? Aí Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus viu na alma daquele homem, no coração daquele homem, o desejo profundo de arrependimento. Sem essa entrega, sem essa troca, onde o homem diz: olha, Senhor, eu reconheço meus pecados, eu reconheço que não tenho te colocado no centro da minha vida. Isso não quer dizer que depois que nós entregamos a vida para Jesus, a gente não peca. Claro, todo dia a gente peca em pensamento, em omissão, de alguma forma. Mas nós não somos mais escravos do pecado, porque nós temos um advogado junto ao Pai, nós sabemos, né, o homem salvo, ele sabe como se prostrar e se colocar no lugar aonde ele vai encontrar o perdão. Então ele não é mais escravo do vício, da droga, né, da prostituição, porque Deus vai trazer sobre a vida dele uma mudança poderosa, uma mudança maravilhosa. Então foi o que aconteceu com Zaqueu. Então, portanto, a salvação é resultado de um passo de fé, é pela fé. Então, o reconhecimento do sacrifício de Jesus, então vai redimir o homem do pecado, o homem. Por isso que é importante você escutar a palavra, né? Se você tem esse desejo, meu amado, meu irmão, se você está procurando essa certeza, entenda uma coisa: todos nós precisamos de um conserto com Deus. E esse conserto, esse presente, né, que é dado a nós, que é a salvação da nossa alma, depende do homem aceitá-lo na sua vida, esse projeto de vida, e reconhecer. Então, nós temos que deixar bem claro alguns significados de alguns termos importantes para que nós entendamos a forma que Deus age na nossa vida. E a doutrina da salvação, ela vai incluir, certo? Ela vai incluir a conversão. Tem que haver uma mudança. Se não houver uma mudança, não tem essa certeza na vida da pessoa. Então, se a pessoa ainda está ali comungando, né, com a sua vida velha, com o pecado, tem que ter a conversão. Tem que ter a regeneração. O que é a conversão? É a mudança da mente do pecador que o leva a afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Então, aquela situação que escraviza o homem, aquele vício maldito que o homem tenta se libertar e não consegue, aquela opressão maligna que o homem é levado à sarjeta, à rua, à beira da estrada e fica jogado ali, abandonado por tudo e por todos, muitas vezes pela decisão do homem, por permanecer naquela prisão, naquele pecado e não conseguir se libertar com a sua força. No momento em que ele reconhece Cristo na sua vida, então entra o processo da conversão, ou seja, a mudança de mente, né, do pecador, e ele é levado a afastar-se do pecado, porque ele deseja se afastar daquele mal. E Deus vai ajudá-lo, Deus vai entrar com a sua providência, com o seu sobrenatural, e fazer uma mudança naquela vida. Dentro desse processo de salvação entra também a regeneração, né? É um novo nascimento, é uma mudança do coração. A mudança ocorre lá dentro do coração, da alma, fruto do novo nascimento. É um ato da operação de Deus no interior do homem, fazendo dele uma nova criatura. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então somos uma nova criatura. Tudo aquilo que era velho já passou. Agora tudo se faz novo na vida desse homem. Aí entra a justificação, é o ato divino pelo qual ele declara as pessoas livres da culpa, aceitáveis a ele. O homem é justificado pela fé e não pelas obras. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Claro que nós temos que ter obras, porque as obras é a consequência da fé.
Então, sem obras, a fé também ela é morta, mas só que as obras é a consequência da fé. Você tem fé e, logicamente, você vai desenvolver o desejo de produzir as boas obras na presença de Deus. Mas não é pelas obras, para que o homem não venha se gloriar, que o homem é salvo. Então não é pela boa esmola, não é por ser uma pessoa boa, porque aquele rapaz, ele se sentia uma pessoa boa. Mas Jesus, sondando a alma dele, disse, olha, vai, vende tudo que tu tem. Ele disse, Senhor, eu cumpri os 10 mandamentos, né? Então, irmãos, mas Jesus disse, vai, vende tudo que tu tem. Então, é exatamente pela fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Adore a Deus, porque o Senhor já tem te dado essa convicção, essa certeza. Não perca ela por nada, porque o inimigo negocia todo dia para roubar essa convicção da tua vida, apresentando o caminho largo para que você possa abandonar o caminho de fé e voltar, né? Muitas vezes, numa situação dessa que vivemos, tem muitos irmãos que estão esquecendo que, na verdade, nada é maior, nada supera a glória de Deus na nossa vida. Então, dentro dessa salvação, é a fé, irmãos. Tem que haver a fé. A fé é a condição para que o homem seja justificado. Essa fé é resultado da obra do Espírito Santo, pelo qual o homem é habilitado a unir-se com Cristo e alcançar a salvação. Ou seja, ele começa a ouvir a palavra começa a surtir o efeito no coração dele, e ele começa a acreditar, ele começa a ver as coisas diferentes, ele começa a ver tudo ao seu redor diferente. É interessante que quando Deus quer fazer, quer nos salvar, quer trabalhar na nossa vida, ele começa a nos rodear com pessoas cheias de palavras de Deus, com pessoas cheias de vontade de Deus. De repente, através de um folheto, através de alguém que diz, Jesus te ama e eu também, um abraço, né? Então você começa a perceber que Deus está ali a trabalhar na sua vida, que Deus está ali se aproximando de você, aí você começa a ver as coisas diferentes. Então, o arrependimento é o resultado da ação do Espírito Santo no convertido, que o leva a abandonar o pecado, arrependendo, né? Então, você vai começar a ter uma mudança de mente, um arrependimento, né? Na sua mente, você tem coisas que não tem mais graça para você, certas alegrias que não alegram mais você, porque a sua alegria é estar na casa do Senhor, é estar buscando ao Senhor. Mesmo que no momento não podemos estar na casa do Senhor, mas a sua alegria é estar ligado através desse culto que a gente faz, é estar lendo a Bíblia, é estar orando. Você não se cansa de ouvir a palavra do Senhor Jesus. O arrependimento produz mudança de atitude, enquanto que o remorso é uma dor de consciência que não expressa mudança interior, viu? Então, aí depois vem o perdão, é o ato divino pelo qual Deus concede remissão do pecado arrependido mediante o sacrifício de Jesus. Aí você se sente perdoado, né? Às vezes a sua vida tão errada, mas aí você reconhece o senhorio de Cristo e você começa a se deleitar, a se alegrar, e você diz, meu Deus, eu não mereço, mas o Senhor é maravilhoso. Reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. A santificação é o ato do Espírito que leva o crente a abandonar o pecado e a se dedicar inteiramente a Deus. Amém? Então, como sei que estou salvo? Como é que você sabe que está salvo na pessoa de Jesus? A salvação é um processo. Quando a gente diz que é salvo, é um processo contínuo, né? Então a gente tem que a cada dia procurar estar firme no Senhor, para que possamos chegar até o céu, né? Então, mas para que eu saiba que sou salvo, que tenho essa certeza, né? Então essa é uma questão de fé, é pela fé. A certeza da salvação nasce nas Escrituras. Em Romanos 10, versículo 9, diz, se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, louvado seja Deus. Terá essa convicção, essa certeza que ninguém pode tirar de você.
Então, quando você tem essa certeza, alguém pode chegar, alguém pode tentar te enganar, mas ninguém vai tirar isso de você, porque é uma convicção, é uma certeza na alma, no coração. Se entreguei a minha vida a Cristo, aceitando como meu Salvador pessoal, se me arrependi dos meus pecados e todos eles que eu cometi na minha vida errada, na minha vida de transgressão, mas se eu abandonei, então não devo duvidar de que eu sou liberto, salvo, de que o plano de Deus para minha vida é certo, é real, é maravilhoso. Isso traz alegria para a nossa alma. Então te alegra no Senhor, te fortaleça no Senhor, que nada venha tirar essa convicção, essa certeza de que você é um filho de Deus, você é um vaso de Deus, você foi chamado até a casa do oleiro para ser trabalhado por Deus, moldado pelas mãos do Todo-Poderoso. Não importa as tuas imperfeições, mas na mão de Deus, a cada dia, nós somos renovados, transformados, refeitos para a glória do nome do Senhor. Então nós temos provas bíblicas de que nós somos, sim, salvos pelo Senhor Jesus. Não há perigo para quem é fiel, para o cristão fiel. A Bíblia afirma que podemos ter certeza da salvação. Romanos 8, versículo 1, a palavra diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. É aquela questão de você manter-se a cada dia entregando a tua vida ao Senhor Jesus, manter-se a tua vida íntegra, e com certeza a palavra vai alimentando a sua alma, o Espírito de Deus vai te dando a certeza, a fortaleza, e você vai caminhando no caminho da proteção de Deus e da salvação. Somos ovelhas do Senhor, como falei ontem na ministração, né? A Bíblia diz em João, capítulo 10, versículo 27 e 28, para aqueles que são ovelhas do Senhor, há esperança. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, se como ovelha nós estamos ouvindo a voz do nosso amado pastor, e o nosso amado pastor fala de várias maneiras, através da Bíblia, através dos nossos líderes, através das pregações, através do louvor. Então, se nós estamos dando ouvido à voz do nosso pastor, ninguém vai tirar você, ninguém vai te arrebatar das mãos do Senhor. Então você tem essa certeza que você é guardado, protegido, é salvo pelo Senhor. Somos renascidos em Cristo, segundo aos Coríntios 5, versículo 17, para a gente concluir. Quando o homem nasce de novo, Deus faz dele uma nova criatura, torna-se livre do jugo do pecado, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e tudo se fez novo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, olha, mantenha teu coração fortalecido com a palavra de Deus. Não se canse de ouvir a palavra de Deus. Nesses dias de dificuldades, meu irmão, minha irmã, seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Se nós não temos a condição de estarmos ali no templo, nos reunindo, não tenha preguiça de ligar o seu celular, de abrir o seu notebook, de abrir a sua televisão. Em vez de muitas vezes estar fazendo outras coisas, esteja atento à voz de Deus, Seja um participante, seja um ajudador, seja alguém que estará ali contribuindo para que a obra do Senhor continue sendo feita, e com certeza Deus estará alimentando sempre a tua alma, fortalecendo o seu espírito e te dando graça e vitória. E você que ainda não teve uma experiência mais íntima com Deus, saiba de uma coisa: a salvação é para todos. A Bíblia diz, aleluia, que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que quem tem o Filho de Deus
tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Então o verbo está no presente. Nós temos sim a certeza de vida eterna quando nós entregamos o nosso coração e a nossa alma para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos a cada dia lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e Ele cuida de nós. Amém? Soberano Deus, recebe a nossa gratidão, louvor e adoração. Continua abençoando a vida de cada um dos teus servos, teus e as nossas vidas. Recebe o nosso louvor e gratidão e nos abençoa agora e sempre, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.